Você já viu um campo inteiro de flores sendo cortado rente ao chão após meses de plantio? Ou testemunhou agricultores usando escavadeiras para colher produtos agrícolas? Por que eles fazem isso? Assista até o final deste vídeo para descobrir a resposta. Primeiro, vamos ao pomar de maçãs verdes carregadas de frutos no estado de Washington, onde trabalhadores imigrantes se dedicam à colheita de maçãs há décadas. Este homem passou mais de 23 anos de sua vida entre fileiras de árvores alinhadas, colhendo cada maçã no ponto perfeito de maturação. Sob a luz do sol do início da temporada, as maçãs verdes brilhantes são selecionadas com cuidado e colocadas nas cestas com habilidade impressionante. Saindo dos pomares de maçãs verdes, vamos ao vinhedo de Pinot Grigio de 45 hectares na Itália. Em vez de colheita manual, o proprietário utiliza máquinas modernas de vibração de árvores. Em poucos segundos, os cachos de uvas maduras se soltam dos ramos e caem no sistema de coleta abaixo. Este método acelera o processo de colheita, reduz os custos com mão de obra e garante que as uvas sejam enviadas para processamento no menor tempo possível, preservando todo o sabor característico. A agricultura moderna também conta com robôs de colheita inteligentes como este. Movendo-se lentamente entre as fileiras de plantas, os braços mecânicos equipados com câmeras e sensores avançados escaneiam continuamente, colhem morangos maduros e os colocam em bandejas. O sistema funciona continuamente dia e noite, ajudando a resolver a escassez de mão de obra sazonal e aumentando a eficiência da produção. Sob o sol escaldante do verão, os agricultores continuam trabalhando arduamente por várias horas seguidas para colher as romãs já vermelhas maduras nos ramos. Pode parecer simples, mas este trabalho exige extrema paciência e resistência física. As cestas de romãs são rapidamente enchidas, refletindo o resultado de muitos meses de cuidados intensos. Mesmo sob condições climáticas adversas, o ritmo de trabalho não para. No final de julho, os campos na região de Beauce, na França, vestem-se de um roxo vibrante quando a lavanda entra na fase de colheita. Máquinas de colheita especializadas avançam lentamente pelas fileiras retas de flores, cortando e coletando as plantas em uma única operação. O aroma característico da lavanda se espalha por todo o espaço, criando uma paisagem ao mesmo tempo tranquila e cheia de vida. Graças à mecanização, hectares de flores podem ser colhidos em pouco tempo. Em agosto, chega a temporada de colheita de avelãs. Os frutos maduros de cor marrom escura caem naturalmente no chão. Em vez de recolher manualmente, os agricultores utilizam máquinas especializadas de varredura para juntar os frutos em longas fileiras por todo o pomar. Em seguida, a cabeça coletora aspira e limpa os frutos diretamente no local. Em poucas horas, um pomar inteiro pode ser limpo.
Nem todo produto agrícola pode ser colhido facilmente. Para obter os favos de mel silvestre, é preciso subir em galhos de árvores a dezenas de metros de altura. Nessa altitude, eles usam fumaça com habilidade para acalmar as abelhas. Os favos pesados de mel são retirados com cuidado antes de serem levados para a área de processamento. Cada favo como este é o resultado de perseverança e conexão com a natureza ao longo de muitas gerações. À primeira vista, a cena de tulipas vibrantes sendo cortadas pode surpreender muitas pessoas. No entanto, na Holanda, esta é uma etapa indispensável. Máquinas especializadas percorrem o campo, cortando rapidamente a parte superior das flores quando elas estão no auge da floração. O objetivo é fazer com que a planta concentre os nutrientes no bulbo subterrâneo. Assim, as próximas temporadas produzirão tulipas mais uniformes e bonitas. Em seguida, é a temporada de colheita de peras Bosc, uma variedade famosa por sua casca marrom dourada característica e sabor doce intenso. Diferente de muitos processos já mecanizados, as peras Bosc ainda são colhidas principalmente à mão para evitar danos aos frutos e garantir a qualidade. Graças à experiência e ao cuidado dos agricultores, milhares de toneladas de peras de alta qualidade são colhidas e levadas ao mercado todos os anos. Nos campos verdejantes que se estendem até o horizonte, a colheita de aipo está acontecendo com grande urgência. Os trabalhadores cortam as hortaliças e as lavam antes de embalar. Cada pé de aipo, com talos grossos, crocantes e uniformes, é processado diretamente no campo para manter o frescor. A coordenação harmoniosa entre humanos e máquinas permite que toneladas de aipo sejam enviadas ao mercado todos os dias com a melhor qualidade. A próxima parada é Ciudad Isla, no estado de Veracruz, uma das regiões mais importantes de produção de abacaxi do México. Os agricultores precisam colher cada fruta de forma rápida e precisa. O trabalho exige habilidade porque as folhas longas e afiadas podem causar dificuldades e até ferimentos durante a colheita. Você acredita que existe uma planta que precisa ser colhida com escavadeira? É a mandioca. Usa-se a escavadeira porque as raízes são muito grandes e pesadas, profundamente fixadas no solo. Depois que as raízes são desenterradas, um grupo de agricultores usa pás para cortar cuidadosamente cada raiz de mandioca. Em seguida, é a colheita de alfafa, uma das fontes de alimento mais importantes nas fazendas leiteiras. Nos campos vastos, máquinas de corte especializadas se movem continuamente, formando fileiras retas de feno que se estendem por toda a área. Depois de cortada, a alfafa é seca ao sol para ser armazenada durante o longo inverno que se aproxima. No estado do Texas, os campos brancos de algodão que se estendem por quilômetros sinalizam a chegada da colheita. Em vez de precisar de centenas de trabalhadores como no passado, hoje máquinas colheitadeiras gigantes realizam o trabalho com velocidade impressionante. Após cada passagem da máquina, dezenas de enormes fardos de algodão prensado são formados diretamente no campo, prontos para transporte e processamento.
Em seguida, o método tradicional de colheita de ervilhas. Quando os caules ficam amarelo-marrom e secos sob o sol, os trabalhadores começam a puxar ou cortar toda a planta do solo à mão. Os caules são então reunidos em grandes pilhas no campo para secar naturalmente. Embora exija bastante esforço, esse método ainda é usado em muitas regiões da Arábia. É difícil encontrar uma cena mais harmoniosa do que esta na agricultura moderna. No vasto campo de melancias, os trabalhadores passam continuamente as frutas para um sistema de esteira móvel. Assim, centenas de melancias podem ser levadas diretamente do campo para os caminhões de forma rápida, eficiente e com qualidade máxima preservada. Na Califórnia, uma das maiores regiões de cultivo de laranjas dos Estados Unidos, a colheita sempre ocorre de forma muito animada. A maior parte do trabalho é realizada por meio de contratos de colheita profissionais, com equipes de trabalhadores contratados por curtos períodos, mas com altíssima produtividade. Todos os dias, toneladas de laranjas são colhidas e transportadas para as unidades de embalagem para atender ao mercado. Hijos del alma. Toda está bajita, ¿verdad? Sí. Pero ahorita como está mojado se dificulta, ¿no? O próximo local é um vasto campo de brócolis na Espanha, onde a tecnologia está mudando completamente o método tradicional de colheita. Máquinas especializadas se movem regularmente entre as fileiras, cortando e coletando os brócolis no tamanho padrão em instantes. Graças à mecanização, o processo de colheita é mais rápido, mais uniforme e reduz significativamente a necessidade de trabalho manual. Continuamos para a área ao redor de Mont-Saint-Michel, famosa por seus campos férteis de alho-poró. Aqui, o alho-poró é colhido com máquinas especializadas capazes de arrancar as plantas diretamente do solo, mantendo o talo longo e intacto. Este processo garante a qualidade de cada pé de alho-poró antes de serem enviados aos mercados atacadistas e supermercados por toda a França. Uma das tecnologias de colheita mais impressionantes é o sistema de vibração de árvores em forma de funil usado em pomares de amêndoas. Em vez de deixar os frutos caírem no chão, a máquina abraça o tronco e abre um grande funil ao redor da base. Após apenas alguns segundos de vibração forte, milhares de amêndoas caem simultaneamente e são totalmente retidas dentro do sistema de coleta. Diferente de muitas culturas já mecanizadas, os mirtilos frescos para o mercado premium ainda são colhidos inteiramente à mão. O trabalho exige cuidado e delicadeza, pois um único impacto forte pode comprometer a qualidade da fruta. As cestas de mirtilos são rapidamente enchidas apesar do sol quente e intenso na Carolina do Norte. Assim como os mirtilos, os limões ainda são colhidos manualmente para garantir a melhor qualidade. As cestas são rapidamente preenchidas com as cores amarela e verde características da safra. Da árvore até os recipientes, cada limão é manuseado com delicadeza para preservar o frescor e a aparência antes de chegar ao consumidor ou às fábricas de processamento. Quando os campos se tornam laranja vibrante, é o momento em que a colheita de abóboras entra na fase mais agitada.
As abóboras grandes e maduras são rapidamente colocadas no compartimento de transporte em pouco tempo. Comparado ao método manual, as máquinas economizam mão de obra e aceleram o processo antes que o clima mude. A batata também é uma das culturas geralmente colhidas por máquinas. Na época da colheita, máquinas especializadas avançam ao longo das fileiras, levantando suavemente todos os tubérculos do solo e passando-os por um sistema moderno de escavação e peneiramento. Com produtividade impressionante, uma única máquina pode colher dezenas de toneladas de batatas por dia, atendendo à alta demanda do mercado. Em seguida, vamos à Europa para explorar o processo de colheita de trigo, um alimento básico importante. Uma colheitadeira debulhadora como esta pode colher até dezenas de fileiras em uma única passada. Os grãos dourados de trigo fluem continuamente para o compartimento de armazenamento, enquanto a palha é devolvida ao campo atrás. Em apenas um dia, todo o campo fica limpo. Na Alemanha, a colheita de beterraba é o momento em que as modernas máquinas agrícolas demonstram sua impressionante potência. Movendo-se pelos vastos campos, as máquinas colheitadeiras especializadas arrancam os tubérculos, cortam as folhas e limpam a terra aderente em um único processo fechado. Com esta máquina, o trabalho que antes era muito pesado se tornou muito mais rápido e eficiente. Nos vastos campos de melão amarelo, o trabalho acontece continuamente desde o início da manhã para evitar o calor intenso do meio-dia e manter as frutas sempre frescas. Após a colheita, os melões são cuidadosamente colocados em recipientes para minimizar impactos durante o transporte. O resultado são frutas aromáticas, doces e suculentas, prontas para chegar ao mercado no menor tempo possível. Os pomares de tangerinas carregados de frutos sinalizam a chegada da colheita. Sob as copas verdes e frescas, os trabalhadores usam tesouras para cortar rapidamente os cachos de tangerinas maduras com sua cor laranja vibrante. O trabalho, embora não seja muito complexo, exige cuidado e velocidade, especialmente em pomares de alta produção. As caixas cheias de tangerinas são rapidamente reunidas para classificação e embalagem. Saindo dos pomares de frutas, vamos para as florestas verdes e frescas, onde a colheita de brotos de bambu está acontecendo. Ao encontrar os brotos escondidos entre a vegetação e o solo, os colhedores usam facas para cortá-los rente à base, preservando o frescor e o melhor sabor. As cestas cheias de brotos carregadas em suas costas são uma importante fonte de renda para sustentar suas famílias. Em seguida, veja como é feita a colheita de tomate por máquina na Turquia. Em poucos minutos, a quantidade de tomates que dezenas de trabalhadores levariam horas para colher é processada. A velocidade, precisão e eficiência desse processo ajudaram a indústria de processamento de tomate a atender à produção em grande escala em todo o mundo.
Para produzir mais de 250 toneladas de óleo essencial por ano, os campos intermináveis de lavanda na Bulgária não podem depender apenas da força humana. Quando a cor roxa cobre o horizonte, as máquinas modernas entram em ação. Observe como elas deslizam. A cabeçote recolhe os arbustos inteiros de flores, enquanto as lâminas afiadas separam os caules da planta em um piscar de olhos. As flores de lavanda são enroladas e compactadas em formas semelhantes a fardos de palha. Um campo inteiro pode desaparecer em apenas um dia. Toda a colheita é transportada para a fábrica, onde se transforma em gotas valiosas de óleo essencial. Sem máquinas gigantes ou processos automatizados, a colheita de pêssegos continua sendo uma verdadeira prova de esforço humano. Para alcançar os galhos altos, os trabalhadores imigrantes precisam subir em escadas e se esticar para colher cada fruta. A penugem fina na casca do pêssego pode parecer inofensiva, mas causa coceira. No entanto, eles têm pouco tempo para parar. E nem ruído hace, ¿verdad? Saludos para todos. Sem distinção alguma. Eles trabalham em equipes de 8 pessoas e são pagos por produção, $80 por caixa. Para obter renda suficiente, cada pessoa deve completar pelo menos 15 caixas por dia. As caixas de pêssego se enchem gradualmente hora após hora, prontas para deixar o pomar, carregando tanto o esforço quanto a pressão por trás de cada colheita. Ao olhar para os campos de repolho hoje, muitas pessoas pensam que tudo já está completamente mecanizado. Na realidade, em algumas áreas, os agricultores ainda precisam cortar cada cabeça de repolho manualmente. A diferença está atrás deles. Um sistema de esteira transportadora está silenciosamente transformando o processo de colheita. Após o corte, cada repolho é colocado na esteira transportadora e transferido para a área de classificação e embalagem. Graças a esse sistema, a eficiência melhorou significativamente, reduzindo a necessidade de mão de obra em até 50%. Para a colza, a colheita hoje é realizada por máquinas. O cabeçote é equipado com mandíbulas de corte que seccionam as plantas na base e alimentam todo o caule para dentro do equipamento. No interior da máquina, um sistema de debulha e fricção centrífuga separa suavemente as sementes das vagens secas e dos caules, minimizando ao máximo o rompimento. As sementes de colza separadas caem nas telas vibratórias e são então transportadas para o compartimento de armazenamento superior, prontas para o transporte e processamento. Graças a essas máquinas, a produção global de colza está projetada para atingir aproximadamente 90 milhões de toneladas na safra 2025/2026. O próximo produto é a cereja. A cada ano, o mundo colhe aproximadamente 4,6 milhões de toneladas de cerejas frescas. Em fazendas pequenas e médias, os agricultores precisam colher cuidadosamente cada cacho, mantendo o pedúnculo intacto para evitar amassados, e colocá-los suavemente em cestas presas ao peito. Quando a escala aumenta, as máquinas começam a substituir. Braços mecânicos agarram o tronco da árvore e o sacodem uniformemente, fazendo com que as cerejas maduras caiam nas telas de captura. Logo em seguida, a esteira transportadora leva tudo automaticamente para os recipientes. Um processo que antes durava horas agora é concluído em poucos minutos rápidos, melhorando significativamente a produtividade.
A colheita de cranberry não ocorre em terra firme, mas debaixo d'água. No estado de Wisconsin, que lidera os Estados Unidos há 31 anos consecutivos com produção superior a 5,3 milhões de barris no ano passado, a água é bombeada para os pântanos de cranberry para a colheita. A água faz as frutas flutuarem, permitindo que as grades de disco batam facilmente os frutos das videiras. Em seguida, os agricultores caminham na água para reuni-las em grandes massas. Essa etapa é bastante extenuante porque o equipamento é pesado e deve ser movido continuamente. Por fim, todas as frutas são aspiradas para os caminhões, lavadas no interior do veículo e rapidamente transferidas para a fábrica de processamento. Em seguida, vamos ver como as melancias são colhidas. Os trabalhadores usam facas ou tesouras para cortar os cabos de cada fruta e depois passam de mão em mão para colocá-las no caminhão. O trabalho se repete continuamente sob o sol quente, exigindo resistência e coordenação harmoniosa. No entanto, em algumas fazendas, o que eles precisam não é a fruta, mas as sementes. As melancias são coletadas e colocadas em trituradores para separar as sementes diretamente no campo. Embora possa parecer um desperdício, o valor econômico das sementes mais do que compensa. O mercado de sementes de melancia é até projetado para crescer em mais 364,4 milhões de dólares entre 2026 e 2030. Diferentemente de outros vegetais, as couves de Bruxelas crescem como pequenos botões ao longo do caule, tornando o método de colheita bastante único. Os agricultores sentam-se em uma máquina semiautomática e puxam rapidamente cada planta, mantendo o caule intacto com seus botões redondos e uniformes. Em seguida, toda a planta é passada por um sistema de lâminas rotativas que separa cada botão do caule. Os botões caem na esteira transportadora e são transferidos para o compartimento de armazenamento através de um tubo de descarga grande. Máquinas como essas contribuem para a produção aproximada de 1,5 milhão de toneladas de couves de Bruxelas em todo o mundo a cada ano. A colheita de peras não é uma corrida de velocidade, mas um teste de destreza. No final do verão, nos pomares de peras nos Estados Unidos, quando as frutas começam a amadurecer, os agricultores colhem cuidadosamente cada pera, tomando o cuidado de não arranhar a casca delicada. As peras são então colocadas em cestas presas ao corpo. Quando a cesta está cheia, eles se movem e despejam em um recipiente central, repetindo o processo. Esse trabalho aparentemente simples sustenta aproximadamente 13 mil trabalhadores em Washington e Oregon. Sob o sol implacável, a colheita de tâmaras começa em altura. Para alcançar os cachos no topo, os agricultores amarram cordas ao redor do tronco e sobem lentamente, selecionando cada cacho maduro. No Irã, onde a produção supera 947 mil toneladas por ano, esse ainda é um trabalho que exige habilidade e coragem. Após o corte, os cachos de tâmaras são baixados para o chão. Em seguida, eles são verificados quanto à qualidade e classificados antes do processamento. No entanto, os conflitos na região agora afetam gravemente a agricultura, e mais do que nunca, os agricultores só desejam continuar seu trabalho em paz. Em seguida, vamos examinar o processo de colheita do espinafre. Máquinas especializadas usam lâminas de corte largas para separar as folhas verdes da base, mantendo o vegetal limpo e minimizando a contaminação com terra desde o início. Após o corte, o espinafre é transferido diretamente para uma esteira transportadora montada na máquina. Um fluxo de ar potente empurra as folhas através de um tubo de descarga para o recipiente na traseira, criando um processo fechado diretamente no campo.
Com a demanda em constante aumento, o mercado global de espinafre é estimado em aproximadamente 752,4 milhões de dólares até 2026. Em Hokkaido, a maior região de cultivo de brócolis do Japão, com produção de quase 29.700 toneladas, a colheita agora conta com o apoio de máquinas. Essas máquinas são equipadas com lâminas afiadas que cortam os caules na base, garantindo uniformidade desde o primeiro passo. Após o corte, o brócolis é levado para a esteira para remover o excesso de folhas ao redor. A partir daí, ele continua se movendo para a área de classificação superior. Como o pré-processamento ocorre diretamente na máquina, a carga de trabalho dos operadores é reduzida significativamente, permitindo que se concentrem apenas na inspeção e seleção final. A colheita de azeitonas também foi mecanizada nos dias de hoje. A colhedora envolve o tronco da árvore e cria vibrações ao longo do caule para fazer as frutas caírem rapidamente. Em apenas poucos segundos, centenas de azeitonas caem continuamente como chuva. Abaixo, um sistema de captura recolhe tudo imediatamente, sem perdas. Logo em seguida, as azeitonas são peneiradas dentro da máquina para remover folhas, pequenos galhos e sujeira. As frutas limpas são transferidas para recipientes, prontas para o transporte até a fábrica de processamento de óleo. A produção global de azeite de oliva está projetada para atingir aproximadamente 3,44 milhões de toneladas na safra 2025 a 2026. O próximo produto é a framboesa. Das mais de 900 mil toneladas produzidas anualmente, uma parte significativa é colhida com máquinas vibratórias de árvores. Esse é o método mais comum em fazendas de grande escala. No entanto, isso não é possível em todos os lugares. Em muitas fazendas, as framboesas ainda são colhidas totalmente à mão. Cada fruta é selecionada com cuidado e colocada em pequenas cestas para preservar a qualidade. De um lado está a velocidade, do outro, a meticulosidade. E ambas coexistem para manter todo o valor dessa fruta. Em pomares de maçãs modernos, os agricultores não precisam mais subir manualmente como antes. Eles ficam em plataformas elevatórias móveis que os levam até a altura da copa das árvores, permitindo colher as frutas em uma altura confortável. Isso torna o trabalho mais estável e menos fisicamente exigente. Cada maçã é colocada em uma cesta presa à frente do corpo. Quando a cesta está cheia, eles despejam em um recipiente grande colocado na plataforma e continuam se movendo ao longo das fileiras. O trabalho prossegue de forma constante, repetindo-se por muitas horas. Essas ações aparentemente simples contribuem para a produção global de aproximadamente 81,72 milhões de toneladas de maçãs na safra 2025 a 2026. Diferentemente de muitas outras culturas, a colheita de flores de lótus ocorre apenas durante poucas horas curtas no início da manhã. Em Dong Thap, no Vietnã, onde há mais de 108 hectares de cultivo de lótus, esse é o momento em que o aroma está mais intenso, quando os botões ainda estão suavemente fechados e as pétalas ainda não murcharam com o sol. Os agricultores se movem pelos lagos usando facas pequenas ou tesouras afiadas para cortar cada flor, tomando cuidado para não amassar os cabos. Eles geralmente cortam em ângulo para ajudar as flores a absorverem melhor a água quando arrumadas. O trabalho parece simples, mas exige precisão e cuidado porque essas pétalas são extremamente delicadas.
A colheita de figo da Índia não é uma tarefa que se pode fazer com as mãos nuas. No final do verão, quando a fruta atinge o ponto de maturação, os agricultores devem usar luvas grossas ou enrolar várias camadas de pano nas mãos e usar pinças ou facas para cortar cada fruta, evitando os espinhos pequenos, mas muito irritantes. Uma vez experientes, eles só precisam girar levemente e a fruta madura se desprende facilmente. O trabalho exige mais cuidado do que velocidade, mas a recompensa é clara. Em condições favoráveis, uma fazenda no Novo México pode colher até aproximadamente 2.267 kg de fruta por ano. O próximo produto é o pimentão. Com uma área cultivada de mais de 2 milhões de hectares em todo o mundo, colhê-lo é uma questão de velocidade e organização. Quando a máquina começa a operar, toda a planta de pimentão é puxada para o cabeçote de colheita e alimentada diretamente no sistema de esteira. Aqui, as folhas excedentes são removidas enquanto os pimentões passam pelas seções de processamento. Embora a maior parte do processo seja mecanizada, os seres humanos ainda são necessários para a etapa final de classificação e inspeção, garantindo que apenas as frutas de qualidade cheguem ao mercado. A colheita de jicama não envolve máquinas complexas, apenas trabalho humano e resistência. Os agricultores devem puxar cada tubérculo do solo, repetindo o movimento de se abaixar e levantar centenas ou milhares de vezes sob o sol. O trabalho pode parecer simples, mas a repetição contínua o torna fisicamente exigente, afetando diretamente as costas e as articulações. No entanto, os resultados são evidentes. Apenas um único terreno pode render até 16 toneladas em uma temporada de colheita. A cada ano, o mundo colhe aproximadamente 35,37 milhões de toneladas de tangerinas, um número enorme, mas o método de colheita continua muito simples. Sem máquinas complexas, os agricultores ainda colhem cada fruta à mão, selecionando as maduras e cortando-as do galho. As tangerinas são então colocadas em cestas presas ao corpo, acumulando-se gradualmente com cada movimento pelo pomar. O trabalho prossegue de forma constante, repetindo-se hora após hora. Essas pequenas ações, aparentemente insignificantes, quando multiplicadas milhões de vezes, criam a grande produção anual, um testemunho claro do poder da perseverança. Aproximadamente 54 milhões de toneladas de amendoim serão colhidas globalmente em 2026, o suficiente para mostrar que o processo por trás não é nada simples. Enquanto a máquina se move ao longo das fileiras, lâminas de arado robustas cavam profundamente no solo, puxando toda a planta junto com as raízes cheias de vagens. Os arbustos são então sacudidos vigorosamente para remover a terra, virados e arrumados em fileiras no campo. Eles permanecerão ali por vários dias para secar naturalmente ao sol. Uma vez suficientemente secos, máquinas são usadas para debulhar as vagens, separando os amendoins cheios em recipientes prontos para o processamento posterior. O próximo local é a região noroeste do Vietnã. A cada ano, do final de fevereiro ao início de março, quando as flores de ban começam a florescer brancas por todas as encostas das montanhas, o povo local entra em uma temporada de colheita curta, mas importante. Sem apoio de máquinas, eles precisam subir diretamente nas árvores, colher cada flor e colocá-las em cestas carregadas nas costas.
O trabalho exige destreza e familiaridade com o terreno, pois as árvores geralmente crescem em áreas íngremes e de difícil acesso. As cestas de flores são coletadas após muitas horas de trabalho e depois levadas para o processamento em pratos especiais locais. Na Europa, a produção de cevada está projetada para atingir aproximadamente 56 milhões de toneladas em 2025, exigindo velocidade de processamento quase contínua nos campos. Quando a máquina de colheita começa a funcionar, toda a planta de cevada é cortada de forma limpa em uma única passagem. Aqui, um sistema de lâminas rotativas de alta velocidade corta os caules em segmentos, facilitando as etapas de processamento seguintes. Todo o material é então transferido por um sistema de tubos transportadores e empurrado diretamente para o container de um reboque que corre paralelamente. Tudo acontece de forma contínua, quase sem tempo de parada. Em seguida, vamos ver como as bananas são colhidas. Com a produção global projetada para superar 127 milhões de toneladas em 2026, a colheita de bananas é um processo que exige tanto força física quanto grande cuidado. Os agricultores usam um facão para cortar o cabo horizontalmente e depois rapidamente apoiam o pesado cacho no ombro. O trabalho não é apenas pesado, mas também exige bom equilíbrio para evitar danificar a fruta. A partir daí, os cachos de banana são enganchados em um sistema de cabos e transportados diretamente para a área de embalagem. Esse método minimiza amassados e preserva a melhor aparência quando as bananas chegam à fábrica. Em algumas fazendas, a colheita não termina nem mesmo após o pôr do sol. Quando a temperatura esfria, os agricultores ainda se movem entre as árvores, continuando a colher ameixas maduras. É uma corrida intensa para fornecer 12,3 milhões de toneladas de ameixas e abrunhos ao mercado global a cada ano. Sem o ronco de máquinas, o único som é o farfalhar de mãos nuas trabalhando incansavelmente. As cestas pesadas se esvaziam e enchem novamente. Depois são despejadas em recipientes enormes colocados no meio do pomar, esperando que os comerciantes as coletem. Enquanto o salário para esses colhedores de frutas é de apenas cerca de $1.000 por mês, em alguns lugares as pessoas estão dispostas a pagar de 50 mil a mais de $200.000 por um robô colhedor de morangos automático. Em vez de observar e estimar pela experiência, o sistema usa câmeras e sensores para escanear e identificar com precisão as frutas maduras. Uma vez identificado o alvo, o braço robótico se move até ele e colhe cada fruta com cuidado, minimizando danos à casca macia. Cada ação é calculada e repetida com alta precisão. No entanto, o alto custo significa que nem toda fazenda pode adotar essa tecnologia. O próximo produto é o aipo. Este vegetal agora está presente em mais de 136 países e é um dos vegetais mais comuns do mundo. Em muitas regiões de cultivo, os agricultores ainda usam o método manual, cortando cada maço na base com uma faca afiada diretamente no campo. Após o corte, o aipo não é deixado por muito tempo, mas é imediatamente transferido para estações de lavagem montadas no campo. Ali, cada maço é brevemente enxaguado com água limpa para remover terra e areia, e então rapidamente embalado no mesmo dia. Esse método ajuda o vegetal a manter sua crocância e o sabor mais fresco quando chega aos consumidores após muitas horas.
O final do verão é quando os campos de cebola ficam mais movimentados, pois as máquinas de colheita operam quase sem parar. Quando a máquina entra no campo, sua parte de escavação afunda profundamente no solo, levantando o bulbo inteiro de cebola junto com as raízes e a terra ao redor. Logo em seguida, as cebolas passam por um sistema de peneira vibratória para remover a maior parte da terra restante. Os bulbos mais limpos continuam se movendo para trás e são despejados diretamente em recipientes ou caminhões que correm paralelamente ao lado. Fileiras inteiras de cebolas desaparecem rapidamente, deixando para trás recipientes cheios prontos para o transporte e consumo. Na safra 2025/26, a produção global de nozes está projetada para superar 1,2 milhão de toneladas. Esse número não seria possível sem a ajuda dessas modernas máquinas vibratórias de árvores. Com braços mecânicos que envolvem o tronco da árvore e a sacodem uniformemente, a máquina faz as nozes caírem no chão sem danificar a árvore. Os agricultores então rapidamente as reúnem em recipientes grandes, prontos para o transporte até a instalação de processamento. Graças a essa tecnologia, centenas de toneladas de nozes podem ser colhidas em muito menos tempo do que com métodos manuais. Agora, vamos ver como os agricultores colhem arroz usando colheitadeiras mini. Sua operação segue um processo simples, mas eficaz em duas etapas: corte e enfileiramento. O operador empurra a máquina ao longo das fileiras de arroz maduro, observando atentamente cada avanço para que a lâmina de corte frontal seccione os caules rente ao solo. As espigas pendentes são reunidas em feixes organizados, prontos para a próxima etapa de transporte. Com seu design compacto, a colheitadeira mini pode navegar por áreas que colheitadeiras combinadas grandes têm dificuldade para acessar, permitindo uma colheita oportuna e preservando a qualidade do arroz.